que a gente começa a despertar, a fazer, né? A gente começa a crescer na espiritualidade. E aí, nesse período, tudo aconteceu. Tudo acontecia. Nasceu meu filho Rafael. 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, nasceu minha filha Larissa. E era um barato. Era muito legal. Por quê? Porque a gente tinha brinquedo. Comprava, ganhava brinquedo, tal, né? Nesse período. Aí, bonequinho, aqueles anjinhos do Google, eu lembro até hoje. Nós estávamos deitados lá, tocando o bonequinho. Cantando. Falando lá, a gente falava, né? Ai, Denilson, vai lá, desliga aquele boneco. Eu levantei lá, Adriana, fala, tá sem pilha. Tá sem pilha. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Mas era assim, por quê? Porque você tem criança em casa, isso tem vibração de criança, né? Tem bastante coisa. Então parece. E a gente não entendia mais. Nunca nos assustamos com isso, né? Nunca tivemos esse problema de assustar. Aí uma vez contamos com uns parentes nossos, não, mas que isso aí é mentira, né? Aí vem um carrinho, parou no pé dele, levantou, tá desligado. Falei, pois é assim que acontece. Mas assim, aí continuamos assim, aí continuei fazendo a faculdade, né? Não foi fácil, porque quando você tem o poder conciliar, né? Conciliar e outra, assim, parece que existe 2 coisas na espiritualidade que às vezes as pessoas não se ligam, né? Você aprende pelo amor, você aprende pela dor. As 2 formas, né? E às vezes quando a pessoa começa amanhã eu vou, não, esse ano não. Eu vou ano que vem, não, esse ano que vem não. Aí eu vou outro ano, esse outro ano não. Não. A ideia não tem o tempo. Aí a espiritualidade começa a converger a pessoa pra ir, vai fazer o quê? Aí às vezes é pela dor, né? Às vezes acontece pela dor, né? E isso na nossa casa aconteceu muitas coisas assim também que a gente viu, né? No nosso terreiro. Depois eu comento um pouquinho mais nele. E assim, continuamos fazendo a espiritualidade. Começamos a desenvolver. Aí terminou, né? Fui lá Aí mudei para Santo André, depois de 98, já estava morando em Santo André, no apartamento que a gente adquiriu. E eu e minha esposa continuou. E eu comecei a desenvolver. Aí tem uma outra coisa que é muito interessante, né? Às vezes não é só um que tem que desenvolver. Quando 2 são predestinados, é os 2 que tem que fazer. É um casal, né? É um casal. É os 2. E eu desenvolvia. Só que minha esposa não desenvolvia na época. E assim, aí eu falei, mas eu não posso. Ela falou, a mesma coisa, eu tenho que dar aula, tenho criança pequena, tenho casa para cuidar, tenho isso. Então ela, coitada, a minha esposa sempre se sacrificou assim pela gente, né? Pela família, né? Denilson, vai você, depois vou eu. Se der, vou eu. Sempre falava assim, sempre fez isso, né? E a gente começou a desenvolver, mas chegou uma hora que não tinha jeito. Ela tinha que desenvolver também. E ela começou a desenvolver também, né? E foi. Aí começou a ser gradativo, né? Foi ser gradativo. Começamos a fazer nossas obrigações, né? De dar Umbanda, né? Nessa busca que a gente fazia, eu lembro meus filhos pequenininhos cantava ponto também, acendia vela. Foi uma fase muito gostosa nessa época, né? Que a gente vai despertando, é o despertar, é a busca do conhecimento, parece que aquele ânimo que a gente tem de querer saber mais, né? Ensinar quem tá do lado da gente, nossas crianças. Meus filhos, desde pequenininho, foi criado em terreiro. Depois que a gente começou, foi criado. A gente ia pro terreiro, quando eu desenvolvia, a gente levava uma barraquinha, subia, entrava dentro da barraquinha. No terreiro que a gente frequentava também levava barraquinha, assim, entrava lá e meu filho começou a ser Ogã com 6 anos de idade, já tava tocando atabaque, né? A minha menina também começou a desenvolver muito cedo também na espiritualidade, mas sempre faltava alguma coisa. Sempre faltava alguma coisa. E a gente começou, e tudo isso paralelo, minhas atividades da polícia, minhas atividades de aula e minha esposa com as atividades dela. A gente nunca abandonou, sempre tocando isso daí, paralelo. Então era muita coisa, né?
Aí chegou uma época que ela foi fazer especialização no Rio, né? E tinha que ficar com as crianças também. Então, assim, existe um universo que converge para te ajudar, mas também existe um outro universo que converge para querer tirar você. Tirar. Aí entra naquele aspecto que a pessoa fala: ai, pai, eu ia vir no terreiro hoje, mas me deu uma dor de cabeça, me deu um cansaço, né? Me deu um desânimo, começou a chover e eu não consegui. Aí que você tem que ir. Aí que tem que forçar. Aí que você tem que ir. Porque estão forçando para você não ir. Exatamente. É o universo, né? É o universo que... existe o universo que converge positivo e às vezes nem negativo. Às vezes é um teste para a pessoa suplantar as suas dificuldades, né? De toda a ordem. Mas assim, aí eu continuei fazendo o meu trabalho, né? Paralelamente. Mas eu falei, mas eu precisava conhecer alguma coisa falava na cabeça, sabe? Eu começava a falar. Mãos, eu ouvia mãos, que mãos. Cura das mãos, mas como cura das mãos, tal, né? Aí eu comecei a ver que eu precisava trabalhar esse lado de imposição de mão. Foi quando eu comecei a buscar o reiki. Tá. Foi quando eu comecei a buscar o reiki. Não sabia o que era. Vi o curso, olhei assim. Como é que faz? Não, você tem que fazer o nível 1. É nível 1? É. Tá. Como é que é? Não, você vem, faz o curso 3 dias, faz a... Na época eu fiz com o Gilberto Falck, né? Uma pessoa formidável também, né? Um grande mestre em reiki. E ele falou, você vai fazer com ele. Eu falei, tá bom, vou fazer. Nossa, adorei o curso. É o nível 1, né? A gente recebia só um símbolo, né? Praticamente. Mas aí a gente comecei a pesquisar mais. Falei, mas peraí, tem os sistemas, né? Tem um sistema que você faz o nível 1, depois você faz o nível 2, depois faz o nível 3A, depois o 3B, depois o mestrado, né? É um processo. E aí eu comecei a pensar, falei, eu acho que eu vou fazer. Eu vou encarar. Aí comecei a fazer. Aí eu fiz o nível 1, lógico, depois eu fui com o Otávio Leal, fiz o Reciclei 1 e fiz o nível 2. E daí não parei. Continuei fazendo, né, os níveis, né? Até os que eu concluí fui em Santo André, né, lá com a Tânia Gori, né, que quem ministrava era o Otávio na época, e eu cheguei a fazer até o nível mestrado do reiki, né? A gente conseguiu fazer. Eu tenho um amigo meu que me acompanhava sempre, que era um policial também muito amigo meu, o Jorge, né? E a gente fazia o reiki e aplicava estágio de reiki, fazia estágio no reiki, né, para poder fazer o aperfeiçoamento, aí até chegar ao nível de mestrado, né? E hoje a gente tem o mestrado em reiki. Muitas coisas aí que eu falo, a gente aprende muito com o reiki, né? E a gente pega os 5 princípios básicos do reiki, que você pega, primeiramente por hoje não se preocupe, né? Não se preocupe por hoje. Aí, então, qual que é o ensinamento? Tem algum problema? Não se preocupe. Hoje você não vai se preocupar. E amanhã? Amanhã é outro dia. Vai chegar o problema, se hoje você não vai se preocupar também, né? A história do reiki é muito bonita, né? Não se aborrece. Não se aborrecer. Então, por que isso? Pra gente manter um nível de vibração positiva sempre, né? E olha que o mundo de hoje, para tirar alguém do sério é muito fácil. É só sair para fora de casa ou ligar a TV. Exato, e outra, é uma constante, né? O crime aí mais perto de nós, né? Eu já falo como policial, né? O crime cada vez mais perto de nós. E a gente está numa época que é muito interessante e é muito ruim, né? A probabilidade de você perder um ente querido hoje, numa situação dessas, é muito próxima, né? É muito próxima, é muito constante, né? E é ruim. Você diz que hoje a internet tá aí, o computador, o celular, você vê tudo pelo celular, né? É constante isso. Então, aí, hoje não se aborreça, né? Principalmente, assim, é o que eu falei, honre teu mestre, né? Honre teu mestre, você tem que honrar o seu mestre e tal. Tem também aquele aspecto de você amar tudo que é vivo,
né? Amar tudo que é vivo. Então, tudo que é vivo, né? Seja pessoas, animais, plantas, tudo que é vivo, acho que é um ensinamento muito forte. Você tem que amar. O amar não é falar, eu amo, ai bem, o coração. Não. O amar é o respeito, é o carinho. E a natureza, a Umbanda ensina isso também. Você vai numa mata, vai tirar uma erva, vai tirar uma planta, conversa com a planta, pede autorização, pede permissão. Ô planta, você tá fornecendo pra nós, eu posso te pegar? Aí fala, eu passo alguém que não te conhece, o cara é retardado, falou com a planta. Não, mas é o certo, você tem que falar com a planta, né? Conversar com os animais, né? Nossa, o pessoal acha que eu sou louco em casa, porque eu fico cantando com meus bichos. Né, eu e minha esposa, eu passo o cara pra ficar olhando pra cima, esse cara é doido, né? Eu começo a cantar, cada bichinho tem uma música específica, né? E eles reagem, né? Reagem, né? Eles reagem. Tô com o meu terreiro aberto lá, quando dá no meio do trabalho, 11 horas da noite, 11 não, 9 horas da noite, me aparece o gato, que ele atravessa do outro lado, ele vem pegar comida e já entra no terreiro, fica lá pedindo comida pros outros. Os outros já sabem que os filhos já sabem que tem que dar comida pra ele. Por quê? Porque a gente conversa, a gente assim, trata, né, o animalzinho com respeito, porque é um ser vivo, né? E outra, ganhar o pão honestamente. Sim. Né? Ganhar o pão honestamente.